Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje vamos trabalhar como os parâmetros curriculares nacionais, ou PCNs, vêm sendo cobrados nos concursos de educação física. Quais são os seus temas mais importantes, quais são os seus tópicos recorrentes e como eles vêm surgindo nas questões dos concursos de educação física. Para isso, a gente compilou diversas questões que já trabalhamos nos nossos vídeos de resolução de questões por banca, que trabalham exatamente esse tópico dos PCNs. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e também deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Segundo os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, a prática pedagógica da educação física escolar deve estar pautada nos seguintes aspectos. E aí, a gente vai falar dos princípios que norteiam aí os PCNs, a educação física nos PCNs. Apesar da BNCC estar sendo cada vez mais cobrada, o principal documento norteador da educação física na área da educação, os PCNs acabam sendo um importante documento na história da educação física e também na história dos concursos. A gente vem desde do lançamento aí dos PCNs, no fim da década de 90, a gente realmente tem os PCNs como um documento fundamental aí para a educação física, e as bancas ainda costumam cobrar bastante questões relacionadas aos PCNs. Seja as suas categorias de conteúdo, sejam questões relacionadas à avaliação, aos seus princípios norteadores, aos critérios de seleção de conteúdos, aos blocos de conteúdos. Nesse caso aqui, a gente vai estar falando dos seus princípios norteadores. E quando a gente fala dos princípios norteadores da educação física nos PCNs, a gente vai ter três princípios. O princípio da inclusão, que busca aí, incluir o aluno na cultura corporal de movimento, e também reverter um quadro histórico de exclusão, trabalhar de fato uma educação física mais inclusiva e não aquela que buscava apenas o resultado em que aqueles alunos que não tinham uma habilidade, uma aptidão física eram excluídos das aulas. Então, o princípio da inclusão vai buscar incluir o aluno na cultura corporal de movimento, buscando reverter esse quadro histórico de exclusão e de separação entre indivíduos aptos e não aptos. O segundo princípio é o princípio da diversidade, que busca aí, visa ampliar as relações dos conhecimentos da cultura corporal de movimento com os diversos sujeitos aí que estão nesse processo de ensino-aprendizagem. Então a gente vai trabalhar com as diversidades tanto de conteúdos, como também as diversidades dos alunos, de fato, as diversas realidades dos alunos e dos sujeitos envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem. E por último, o terceiro princípio norteador dos PCNs são as categorias de conteúdos, os famosos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, quando a gente fala da educação física nos PCNs, os seus princípios norteadores são o princípio da inclusão, diversidade e categorias de conteúdos. Nesse caso, a alternativa A vai ser a correta. Princípio da inclusão, diversidade e categorias de conteúdos. Quarta questão: conforme os PCNs da educação física para terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, são considerados critérios de seleção de conteúdos. E aí a gente tem uma típica questão sobre PCN, na banca Fundatec, que de fato é um tema bastante recorrente. E aí, quando a gente fala de PCNs, nós temos alguns tópicos bastante cobrados, não só pela Fundatec, mas como nas outras diversas bancas dos concursos de educação física, que são eles: os critérios de seleção de conteúdos, os princípios, os blocos de conteúdos, temas transversais, categorias de conteúdo, tipos de avaliação. Esses, de fato, são os conteúdos mais cobrados quando a gente fala sobre os PCNs da educação física. Nesse caso aqui, ele vai cobrar os critérios de seleção de conteúdos, que assim como os blocos de conteúdos e como os princípios presentes nos PCNs, são três. Tanto os princípios como um bloco de conteúdos, como critérios de seleção de conteúdos, são três.
E aí, os critérios de seleção de conteúdos, de acordo com os PCNs, são, primeiramente, as características dos alunos, né? Quais são as características desses alunos, qual é o contexto em que eles estão inseridos, qual é a faixa etária, qual é o nível ali de crescimento e de desenvolvimento motor que eles estão inseridos. Segundo, a relevância social desses conteúdos, se de fato o conteúdo escolhido tem uma relevância social, conversa com as questões da sociedade, com a emergência aí desses temas transversais. E por último, as especificidades do conhecimento da área, né? Se de fato aquele conteúdo está relacionado à grande área da educação física, a especificidade da educação física. Então, falando em critérios de seleção de conteúdos, características dos alunos, relevância social e especificidades da própria área, do conhecimento da própria área. Então, nesse caso, nós temos itens 1, 2 e 3, os corretos dessa quarta questão. Autonomia e representatividade, de acordo com os PCNs, não é considerado um critério de seleção de conteúdos. Nesse caso, temos então o item D, o correto dessa quarta questão, né? Características dos alunos, relevância social e especificidades do conhecimento da área. A proposta de trabalho para a educação física, apontada nos parâmetros curriculares nacionais, sugere que o trabalho seja realizado de forma a desenvolver as potencialidades de todos os alunos e não só os mais habilidosos, e que ela seja lúdica, educativa e possa contribuir no processo de aprofundamento dos conhecimentos dos alunos. Nesse sentido, é correto afirmar que: alternativa A educação física deve priorizar a formação de equipes competitivas visando a evolução dos alunos através da autossuperação. E aí é falso, né? Os PCNs vêm inclusive de uma nova concepção da educação física que vai em oposição a esse modelo mais esportivista, mais tecnicista do esporte de alto rendimento na escola, né? Então, os PCNs vão muito além do esporte, principalmente do esporte competitivo, né? Temos até nos PCNs uma abordagem mais cidadã e não esportivista, não competitivista. Então, item A é falso. Item B. O principal conteúdo da educação física deve ser os esportes, pois este é divertido e desenvolve o corpo como um todo. E aí é falso, a gente inclusive lembra os blocos de conteúdos dos PCNs, né? Os jogos, as lutas, as ginásticas e os esportes, as atividades rítmicas e expressivas e os conhecimentos sobre o corpo. Então, os PCNs vão trabalhar esses blocos de conhecimento e não apenas o enfoque nos esportes. Item B, falso também. Item C, que a educação física seja o mais inclusiva possível e permita aos alunos, além da vivência prática dos movimentos, o entendimento da relevância desses conhecimentos na sua vida e na sociedade. E aí é perfeita essa afirmativa, né? Inclusive ele traz a referência do princípio da inclusão, que é buscando aí realmente ser o mais inclusivo possível, trabalhar a inclusão dos alunos na cultura corporal de movimento, e também traz a referência do critério de seleção dos conteúdos que os PCNs trazem, que é a relevância social desses conteúdos, né? A importância que esses conteúdos trabalhados em sala de aula têm em relação à sociedade, a contribuição para a sociedade, uma abordagem de fato mais cidadã. Então, item C já é correto. Item D, a educação física deve priorizar a mecanização e a repetição de movimentos com a finalidade de educar o corpo e desenvolvê-lo de acordo com o objetivo programado. E aí falso, né, a abordagem dos PCNs, né, os PCNs propriamente ditos, assim como outras abordagens pedagógicas da educação física, vão em oposição justamente a esse modelo tecnicista de mecanização e de repetição de movimentos. Então, de fato, segunda questão, alternativa C, é a correta. Parâmetros curriculares nacionais consistem em um referencial teórico que busca a reflexão sobre os conteúdos curriculares a nível nacional, estadual e municipal. Esse documento visa garantir a coerência das políticas de melhoria da qualidade de ensino, socializando discussões, pesquisas e recomendações, e nortear a prática pedagógica do docente. Os PCNs para a educação física determinam, respectivamente, os seguintes critérios e conteúdos.
E aí a gente entra em dois tópicos fundamentais dos PCNs da educação física, que são os seus critérios de seleção de conteúdos e os blocos de conteúdos propriamente ditos. Em cada um desses tópicos são três, né? 3 critérios de seleção e 3 blocos de conteúdos. Quando falamos dos critérios de seleção de conteúdos, nós vamos estar falando da relevância social desses conteúdos, né? A importância que esses conteúdos vão ter na sociedade de fato. Nós vamos ter as características dos alunos, então tanto as características de faixa etária, de sociedade, de local em que eles estão incluídos e também as características da própria área, né? As características específicas da educação física. Então, falando de critérios de seleção de conteúdos, a relevância social, as características dos alunos e as especificidades da própria área, as características da própria área da educação física. E quando a gente fala em blocos de conteúdos, também são 3. O primeiro formado por esportes, jogos, lutas e ginásticas. O segundo formado pelas atividades rítmicas e expressivas. E o terceiro formado pelos conhecimentos sobre o corpo. Então é interessante a gente relembrar essa diferenciação dos blocos de conteúdos dos PCNs, que são esses 3, para as unidades temáticas da BNCC, né, que são aquelas 6. Jogos, esportes, lutas, danças, ginásticas e práticas corporais de aventura. Nos PCNs são apenas 3 blocos de conteúdos: esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e também os conhecimentos sobre o corpo. Dito isso, para a gente não perder muito tempo aqui nas alternativas, a alternativa correta vai ser a alternativa C, que traz relevância social, características dos alunos e as características da própria área da educação física ou especificidades da própria área, e os blocos de conteúdos: esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e os conhecimentos sobre o corpo. Nesse caso aqui, nessa questão específica, ele traz atividades rítmicas e expressivas / dança. Em todas as alternativas ele traz esse conceito, né? Mas na verdade as danças de fato vão estar incluídas nas atividades rítmicas e expressivas, mas quando a gente fala de bloco de conteúdo são apenas as atividades rítmicas e expressivas. Não existe esse / dança, apesar de que as danças vão estar sim incluídas nesse bloco. Então é uma pequena observação que a gente traz a respeito dessa questão. Então, primeira questão, alternativa C é a correta. De acordo com os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, a diversidade é um dos princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental. Sobre o princípio da diversidade, de acordo com os PCNs, analise as assertivas e identifique com V verdadeiras e F as falsas. Lembrando que os princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental, de acordo com os PCNs, são o princípio da inclusão, princípio da diversidade e as categorias de conteúdo, né? Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Nesse caso, nessa questão, ele quer especificamente relacionados ao princípio da diversidade, então vamos para os itens. No item 1, ele fala que o princípio da diversidade busca reverter o quadro histórico da área de seleção entre indivíduos aptos e inaptos, e aí é falso, né? Na verdade, o princípio que busca reverter esse quadro histórico de seleção entre indivíduos aptos e inaptos, na verdade é o princípio da inclusão e não o princípio da diversidade. Então, item 1 é falso. Item 2, o princípio da diversidade visa ampliar as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimentos e os sujeitos da aprendizagem. E aí é verdade, né? O princípio da diversidade trabalha tanto a diversidade dos alunos, de todos os sujeitos relacionados a esse processo ensino-aprendizagem, como também a diversidade dos conteúdos que vão ser trabalhados em sala de aulas, os conteúdos que vão ser trabalhados nesse processo, né? Então, o item 2 é verdadeiro. Item 3, busca legitimar as diversas possibilidades de aprendizagem que se estabelecem com a consideração das dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. Perfeito também. Então, nesse caso, temos falso o item 1, já que seria relacionado ao princípio da inclusão. Item 2 e 3, verdadeiros. Nesse caso, temos o item D, o correto dessa quinta questão.
Segunda questão, Brasil 1998 apresenta que a educação física, dentro da sua especificidade, deverá abordar os temas transversais apontados como temas de urgência para o país como um todo, além de poder tratar outros relacionados às necessidades específicas de cada região. Sobre a educação física e os temas transversais, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. E aí a gente tem uma típica questão sobre os PCNs, especificamente sobre os temas transversais presentes nos PCNs. Primeiro item. Os temas transversais na educação física são a ginástica, esportes, lutas, danças e jogos. E aí é falso. Os temas transversais, como a gente vê no enunciado, né, são temas de urgência para o país como um todo e não a especificidade da educação física, né? No caso, a ginástica, os esportes, as lutas, os jogos, as atividades rítmicas e expressivas são blocos de conteúdos dos PCNs, mas não são os temas transversais. Então, o primeiro item é o falso. Segundo item, os temas transversais foram pensados para serem trabalhados na escola apenas pela disciplina Educação Física, pela ausência de conteúdos que não sejam práticos nessa disciplina. E aí é falso, né? Como são temas de urgência para o país, a ideia é que não só a Educação Física trabalhe esses temas, são temas transversais e com isso toda a escola, todo o projeto, todo o currículo pode sim trabalhar esses temas. Então, por isso, o item 2 também é falso, né? Os temas transversais não são específicos da educação física, mas podem ser trabalhados em conjunto com as outras disciplinas e com a escola de uma forma geral. Então, o segundo item também é falso. Terceiro item, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, como também trabalho e consumo, são temas transversais. E aí, verdadeiro, né? Quando a gente fala dos temas transversais, para a gente relembrar de forma mais fácil, é só a gente lembrar da palavra tempos. Então, são 6 letras na palavra tempos e são exatamente os 6 temas transversais. Trabalho e consumo, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual e saúde. Então, para lembrar dos temas transversais, basta lembrar da palavra tempos. Então, terceiro item, verdadeiro. E quarto item, os temas transversais são abordagens políticas que não são necessários ao contexto da escola e tiram o foco da formação real do estudante. E aí é falso, né? A ideia dos temas transversais são temas de importância para a sociedade como um todo, e aí a escola acaba trabalhando isso de forma transversal e não apenas específico de cada disciplina. Então, quarto item também é falso. Nesse caso, temos falso, falso, verdadeiro e falso. Item D é o correto dessa segunda questão. Terceira questão, analise o trecho a seguir. Tal princípio aplica-se na construção dos processos de ensino e aprendizagem e orienta a escolha de objetivos e conteúdos, visando ampliar as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem. Busca-se legitimar as diversas possibilidades de aprendizagem que se estabelecem com a consideração das dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. Trecho aí dos PCNs, né? O trecho citado diz respeito a qual princípio que norteia a educação física no ensino fundamental, conforme os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. E aí, quando a gente fala dos PCMs, a gente tem que relembrar que os seus princípios norteadores são 3. O princípio da inclusão, o princípio da diversidade e o princípio da categoria dos conteúdos. No princípio da inclusão, a principal ideia é de fato incluir os alunos na cultura corporal de movimento e principalmente reverter um quadro histórico de exclusão e de seleção de indivíduos aptos e não aptos. Já no princípio da categoria de conteúdo, nós vamos ter aqueles conteúdos divididos, né, trabalhados em suas diversas dimensões, que são as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. E por último, o princípio da diversidade, que é exatamente esse trecho que a gente encontra nesse enunciado, né? Que ele vai orientar a escolha de objetivos e conteúdos visando ampliar as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem. Então, a gente vai ter diversas possibilidades de aprendizagem. O princípio da diversidade, então, vai trabalhar com a diversidade de conteúdos, a diversidade de realidades,
a diversidade de inserção dos contextos sociais em que os alunos estão inseridos, né? Então, de fato, a gente vai trabalhar tanto a diversidade de conteúdos, né, os conhecimentos da cultura corporal de movimento, como as possibilidades de aprendizagem e as diversas realidades em que os alunos estão inseridos. Então, relembrando, nos PCNs, princípio da inclusão, princípio da diversidade e princípio da categoria dos conteúdos. Nesse caso, esse enunciado em específico vai estar trabalhando o princípio da diversidade. Terceira questão, então, item E é o correto. Terceira questão, de acordo com o texto Educação Física Escolar e Motivação, a influência de um programa de ensino sobre a prática de atividades físicas, os PCNs apresentam 3 blocos de conteúdos. Assinale a alternativa que não apresenta um deles. E aí, uma questão clássica sobre os PCNs, né? Apesar da BNCC ser cada vez mais cobrada nos concursos, a gente continua vendo várias questões sobre os PCNs e esse aqui é um exemplo clássico, né? Trabalhando os blocos de conteúdos dos PCNs. E aí, quando a gente fala de blocos de conteúdos dos PCNs, são apenas 3, enquanto que na BNCC são 6 unidades temáticas, né? Nos blocos de conteúdos dos PCNs, a gente vai ter brincadeiras e jogos, lutas, ginásticas e esportes, atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo. Então, esses são os 3 blocos de conteúdos presentes nos PCNs. E aí, a partir disso, a gente dá uma olhada nas alternativas. Na alternativa A, ele fala de esportes, jogos, lutas e ginásticas. Perfeito, é o primeiro bloco que a gente fala. Na alternativa B, ele fala de dança, porém, muita gente acaba caindo nessa pegadinha, né? A dança, propriamente dita, não é um dos blocos de conteúdos dos PCNs. A dança vai estar incluída em um dos blocos de conteúdos chamado atividades rítmicas e expressivas. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha. Dança, propriamente dita, não é um dos blocos de conteúdos, mas está incluída no bloco de atividades rítmicas e expressivas. Então, por isso, a alternativa B é a correta. E aí a gente vê que, de fato, conhecimento sobre o corpo e atividades rítmicas e expressivas são os outros blocos dos PCNs. Terceira questão, item B. Então, os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, para o ensino fundamental, primeiro e segundo ciclo são considerados conteúdos da educação física. Então, é importante ressaltar que, quando a gente fala dos PCNs, a gente tem 2 cadernos no ensino fundamental, né? O do primeiro e segundo ciclo, que corresponde ali à primeira à quarta série, né? Ainda chamada de série, e o terceiro e quarto ciclo, o segundo caderno, que aborda o terceiro e quarto ciclos, que vai da quinta à oitava série. Porém, em todo o ensino fundamental, da primeira à oitava série, né, do primeiro ao quarto ciclo, a gente vai ter os mesmos blocos de conteúdos. Os blocos de conteúdos da educação física nos PCNs se prolongam por todo o ensino fundamental, obviamente trabalhando de forma adequada àquela determinada faixa etária, né? Porém, os blocos de conteúdo são os mesmos durante todo o ensino fundamental, que são eles 3. Conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas, e o terceiro, ou o primeiro, né, como muita gente gosta de trabalhar, que são os esportes, jogos, lutas e ginásticas. Então, esses são os 3 blocos de conteúdo da educação física nos PCNs. Esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo. Então, é justamente isso que a gente vai pesquisar nas alternativas. Item A, jogos, esportes, ginástica, dança e lutas, de certa forma está correto, porém está incompleto, né? São jogos, esportes, ginásticas e lutas, não tem exatamente o conteúdo de danças, porém temos o bloco de conteúdos, atividades rítmicas e expressivas. Item B, esquema corporal, lateralidade, estruturação, espaço temporal são elementos da psicomotricidade, não são exatamente conteúdos da educação física nos PCNs. Jogos e exercícios também está muito vago, né? Habilidades motoras fundamentais da mesma forma. Item E, por eliminação, a gente já tem a correta. Conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas, jogos, ginásticas e lutas. A gente poderia também, o correto seria adicionar também os esportes, mas o item E é o correto dessa terceira questão. E última questão, os temas transversais, de forma bastante simples,
contemplam os problemas da sociedade brasileira, por isso devem ser trabalhados na escola. Segundo os PCNs, qual alternativa abaixo não é um tema social emergente a ser trabalhado pela educação física. Lá no nosso curso a gente também tem uma aula sobre os PCNs, trabalhando os seus principais tópicos, e um dos seus principais tópicos, um dos tópicos mais cobrados, são justamente os temas transversais. Para facilitar, a gente tem uma palavrinha que resume bem os temas transversais, que é a palavra tempos. Então, a partir dessa palavra, você consegue relembrar aí quais são os 6 temas transversais. Então, tempos, o T é de trabalho e consumo, E de ética, M, meio ambiente, P, pluralidade cultural, O, orientação sexual e S, saúde. Então, esses são os 6 temas transversais trabalhados nos PCNs. Trabalho e consumo, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual e saúde. Então é justamente essas que a gente vai pesquisar nessa alternativa e se ver qual alternativa não traz um desses 6 temas, né? Então, item A, meio ambiente, ética e pluralidade cultural, todos são temas transversais. Item B, orientação sexual, trabalho, consumo e saúde também. Item C, saúde, orientação sexual e ética, perfeito. Item D, pluralidade cultural, trabalho e consumo e meio ambiente, também correto. Por eliminação, então, já temos política social, trabalho de menores e educação. Esses não são temas transversais trabalhados nos PCNs, por isso, quinta questão, item E, é o correto, né? Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com ou pelo nosso Instagram, @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.